Vamos entender melhor sobre o medo do abandono? Eu sou a psicóloga Lena, seja muito bem-vindo aqui no canal. E esse vídeo é especialmente para você que já percebeu que esse medo do abandono te acompanha, assim como também para você que convive ou se relaciona com alguém e você já percebeu que esse medo do abandono acompanha essa pessoa. Para esse bate-papo, para a construção desse conhecimento, eu escolhi um referencial teórico que eu acho sensacional, que é o livro Reinvente a Sua Vida, e o autor é o Jeffrey Young. Eu gosto muito da maneira que ele escreve, uma maneira fácil e acessível. Inclusive, eu até recomendo os livros dele para que os pacientes possam ler junto com o processo terapêutico para agregar, para somar todo um conhecimento. Ele começa falando sobre as principais características das pessoas que possuem esse sentimento de abandono de uma forma muito significativa. Vou descrevê-las e você vai avaliando o quanto que isso pode representar você ou essa pessoa que você convive. Olha que interessante. Uma pessoa que tem esse sentimento de abandono muito forte, ela tem uma crença fundamental de que ela irá perder a pessoa que ela ama ou que ela vai ser deixada sozinha. Esse é um sentimento, uma sensação que acompanha fortemente essas pessoas. Tanto que muitas vezes é como se essa pessoa já somente esperasse isso acontecer. Diante disso, lá no íntimo, é como se ela sentisse que o destino dela é viver sozinha. Né? Então imagina o quanto que isso é muito aflitivo. A pessoa acredita que não importa o quanto as coisas estão boas e tranquilas. Parece que no final o relacionamento ele sempre está em risco. Então isso acompanha muito fortemente a pessoa. Não há uma segurança. Ela sente, ela se sente emocionalmente dependente dessa outra pessoa e de relações mais íntimas, de uma conexão mais próxima, né? E quando esse medo ele é muito severo, até diante assim de pequenas separações, isso acaba sendo algo muito ativador. Esse sentimento de abandono vem muito forte. Tanto que às vezes as mínimas separações, os mínimos momentos distantes já podem ser algo muito aflitivo para ela, além de uma supersensibilidade em estar observando o comportamento da outra pessoa. É como se ela procurasse ali sempre sinais de que de fato ela vai ser abandonada a qualquer instante. E daí pode surgir uma curiosidade. Mas afinal, qual é a origem? Como é que começa? Da onde vem esse medo do abandono? Jeffrey Young comenta que através de estudos já foi observado o quanto existe uma certa disposição genética, um temperamento. Sabe quando a criança ali, desde pequenininha, até na época em que ela nem falava, ainda não tinha essa comunicação verbal, já percebe-se uma dinâmica, um temperamento mais ansioso. Sabe quando tem aquela ansiedade da separação? Os pais se afastam e a criança faz esse movimento muito aflitivo, né? Então, ele considera que já existe esse fator genético, assim como também ele sai listando outras situações ambientais que contribuem, podem contribuir para esse processo, como, por exemplo, o histórico de pais que morreram enquanto a criança ainda era muito pequena, isso contribui. É visível nos casos, por exemplo, em que a mãe passou muito tempo hospitalizada e essa criança ficou um bom tempo separada dela, isso tem bastante relação. Ele comenta também, por exemplo, sobre aquelas crianças que ali, quando eram muito pequenas, foram criadas na maior parte do tempo por babás, por instituições. Essas figuras maternas, elas alternavam muito, né? Ou quando não, tinha um referencial de mãe que apresentava muita instabilidade emocional, isso também contribui. Uma mãe considerada ali, por exemplo, mais depressiva, raivosa, com problemas com bebidas, aquele distanciamento, aquela falta de conexão com aquele bebê, né? Uma falta de uma base regular na criação. Então, todos esses fatores, eles acabam contribuindo. Ele inclui também, por exemplo, o histórico de pais que se divorciaram. E com esse divórcio, a atenção dada para a criança mudou de uma forma muito significativa. Ou então essa atenção mudou com a chegada de um irmão. No caso dos pais divorciados, quando o pai e a mãe faz um processo de construir uma nova família. Então, todo esse conjunto que envolve o ambiente,
ele trata de uma questão, ele vem falar que isso interfere nesse processo da construção desse medo do abandono, pois afinal a criança pode ter tido muita dificuldade de lidar com todas essas mudanças no ambiente dela. Então daqui a gente vem começando a construir inúmeras possibilidades que nos mostram essa construção, esse desenvolvimento, essa origem do medo do abandono, né? Então é muito válido considerar nesse momento uma reflexão de como é que foi esse momento inicial da vida dessa pessoa, da sua vida, que pode ter essa relação com o sentimento do abandono hoje. Ele também vem trazer que existem dois tipos desse medo do abandono. Um deles ele nomeia como o abandono baseado em dependência e o outro, o abandono baseado numa instabilidade ou perda. Vou descrever eles para você, para justamente te ajudar na construção dessa compreensão da onde vem esse medo do abandono. Quando ele fala do abandono baseado em independência, ele já descreve que geralmente esse tipo de abandono está muito relacionado a uma família superprotetora. Que quando a pessoa chega nesse momento da vida adulta, ela acaba acreditando que ela não consegue sobreviver sozinha. Ela é como se ela precisasse de uma figura forte para poder guiá-la ao longo da vida. Então, ela não tolera a solidão. Já o abandono baseado na instabilidade geralmente está associado àquelas pessoas que tiveram um ambiente familiar em que a família tinha ali uma instabilidade emocional. E é muito interessante porque elas possuem uma certa dependência emocional, mas elas não têm uma dependência funcional. Elas tocam a vida, elas trabalham, elas têm amigos, elas seguem em fluxo. É como se elas precisassem estar com alguém apenas para se sentir um pouco mais calmas, mas que elas conseguem passar um longo tempo, um longo período sozinhas, sem estar com ninguém. O que é mais desafiador para essas pessoas é o processo da perda. E é por isso que muitas vezes elas até podem evitar se relacionar para justamente não se enxergar precisando passar por esse processo que ela... Diante desses tipos de medo de abandono, ele também destaca como é que acontece de uma forma bem prática dentro dos relacionamentos amorosos. E aí ele coloca da seguinte forma: quem tem esse medo do abandono costuma ter relacionamentos que raramente são calmos e estáveis. Sempre vem acompanhada de um sentimento de profunda solidão. Por conta disso, tem até aquelas pessoas que rejeitam qualquer tipo de relacionamento para justamente não precisar lidar com esses desconfortos emocionais. Assim como também existe uma dificuldade de tolerar qualquer tipo de afastamento dentro do relacionamento. Uma viagem, aquela situação, vamos dar um tempo, é algo muito insuportável para tolerar. E justamente porque a pessoa acaba aumentando a probabilidade de que o relacionamento vai acabar por conta disso. Além do ciúme e a possessão, que é muito comum, e por conta disso, os rompimentos e as reconciliações, elas acabam sendo algo muito constante dentro desse relacionamento. Daí também vem todo aquele comportamento que a gente nomeia como muito grudento, né? Só consegue fazer com a pessoa, só tem programações com aquela pessoa, ela coloca uma energia enorme dentro do relacionamento. Todos os outros campos da vida que ela tem acabam sendo esquecidos, ignorados, e ela dá um hiperfoco para essa relação. Então, isso é desgastante, porque afinal toda a energia dela é para manter uma conexão com a pessoa que ela ama. Diante disso, ele traz também sugestões de como melhor lidar a partir de então com esse medo do abandono. A primeira coisa que ele pontua é a importância de compreender esse abandono da infância. Então é essa revisão, parar e lembrar e até buscar na tua memória como é que foi essa tua infância, como é que eram as tuas conexões com essas figuras presentes na tua vida, esse pai, essa mãe, quem que fez essa representação de conexão com você, quais foram as situações que você viveu que podem ter interferido nesse medo de ser abandonado, de estar sozinha, de não receber o amor. Tudo isso é muito válido para esse processo de autoconhecimento. Existe uma relação muito estreita com as dificuldades vividas como adulto estarem ali relacionadas
nesse contexto familiar da infância. Um segundo ponto que ele coloca é a importância do automonitoramento. Hoje, diante das relações, ele traz que é essencial você parar e observar todas as vezes que esse medo estiver muito presente diante daquilo que você está vivendo. Isso que é o automonitoramento. Quando tu faz esse processo de automonitoramento, isso te ajuda a melhor gerenciar as tuas emoções. Então é super válido essa autoobservação, porque faz com que você entenda o que está acontecendo ali com você naquele momento, diminuindo todo o teu movimento mais impulsivo, mais emocionalizado, interrompendo toda e qualquer ação com essas emoções muito intensas. Um terceiro ponto, ele sugere para que você pare e reveja todos os relacionamentos anteriores que você já teve. Observa quais os padrões se repetem, observa os tipos, as características comuns entre as pessoas que você já se relacionou. Você vai perceber que provavelmente existe um padrão que está sendo repetido. Muitas pessoas, é até incongruente isso, mas que possuem medo do abandono, elas costumam muito se conectar com pessoas indisponíveis. É como se ela tivesse a necessidade de confirmar que ela realmente logo vai ser abandonada. Então ela acaba ficando nesse ciclo constante. Um outro ponto que ele comenta é você evitar se relacionar com pessoas não comprometidas. Você justamente observar se existe ali uma certa instabilidade, uma certa ambivalência, que acaba fazendo com que de início gera uma grande química entre você e essa outra pessoa, que acaba impedindo tu enxergar isso com mais clareza, né? Isso, inclusive, pode ser até um sinalizador. Ele comenta que quanto mais a química for forte, mais um sinal de alerta precisa ser ligado, porque diminui essa análise, essa observação do outro. Então, sendo de uma forma bem direta, evitar relacionamento com pessoas que tragam esse perfil. E por fim, quando você tiver com um parceiro mais estável, mais comprometido, se esforce de uma maneira muito consciente a confiar nesse parceiro. Entenda que esse é um desafio real. É você entender que essa construção desse relacionamento não necessariamente vai acontecer o abandono que você chega a imaginar que acontecerá. Então vale muito a pena esse esforço consciente para justamente quando se deparar com um relacionamento mais tranquilo e mais estável, você entender que é possível sim viver algo mais leve, algo mais natural. Então, trouxe aqui para você de uma forma geral todo esse conteúdo a respeito do medo do abandono e eu desejo com sinceridade que esse conteúdo possa te ajudar a se entender ou a entender melhor aquela pessoa que você convive. Dá o teu like, compartilha com mais pessoas que precisam assistir esse conteúdo.